nessa nova conjuntura de pessoas novas e pensando ideias novas. Acho que um grande exemplo desse achado é essa mesa que vocês vão assistir aqui. Me parece que a responsabilidade dela, eu diria que pode ser situado em torno das artes de Sofia de Souza Silva, né, que isso é a combinação dessas duas pessoas, né, Rosa Martello e Marcos Ciscar, no que essa mesa tem de um componente luso-brasileiro, né, e, ao mesmo tempo, dois poetas críticos, né, que trabalham nessa interface anfíbia, né, ao mesmo tempo com questões que atravessam a obra dos dois, que me parece que são de uma afinidade eletiva bastante notável, né? Então, eu diria que aqui a responsabilidade é das artes de Sofia, aqui esse achado. Eu vou, sem mais, apresentar, em primeiro lugar, a Rosa. Vou seguir essa ordem, seria uma ordem, talvez, as mulheres antes, né, do que os homens, né? Então, Rosa Martello, a professora associada no Departamento de Estudos Portugueses, Estudos Românicos da Universidade do Porto, autora de inúmeros artigos e livros, dentre os quais eu ressaltaria em ordem anticronológica, né? Portanto, primeiro o último e depois o primeiro, né? O Cinema da Poesia, de 2012, e uma antologia de poemas que eu acho que se comunica com esse livro de ensaios, com Joana Matos Frias e Luiz Miguel Queiroz, Poemas com Cinema, em 2010. No mesmo ano, publicou A Forma Informe, Leituras da Poesia. Depois, Vidro do Mesmo Vidro, ou antes, Tensões e Deslocamentos na Poesia Portuguesa, depois de 1961, em 2007. Em Parte Incerta, Estudos de Poesia Portuguesa Contemporânea, em 2004. E Carlos de Oliveira e a Referência em Poesia, em 1996. Rosa também publicou, em 2009, um livro de poemas, A Porta de Duchamp. Então, sem mais, eu passo aqui o microfone a ela. Muito obrigada pela apresentação. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa. Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito, em particular à Sofia, com quem contactei mais, também a Maria Lúcia. Queria agradecer o acolhimento muito caloroso que tive e sem mais, passo à apresentação. Eu peço desculpa, havia um PowerPoint que estava preparado e que nós pedia só que tentasse por esta via ver se consegue entrar. Se não entrar, não tem problema nenhum. O PowerPoint servia apenas para ajudar a suprir as nossas diferenças de articulação e de abertura das vogais. Com o PowerPoint era mais fácil, mas não há problema. O que eu queria sugerir como tópico da reflexão é um conjunto de questões que se prende bastante com o facto de eu ser portuguesa e, neste momento, vivermos uma situação muito complicada que nos põe a nu muito daquilo que é o neoliberalismo hoje. Portanto, não vou falar de questões nacionais, mas vou falar de uma questão que em Portugal, neste momento, é especialmente legível. E aquilo que eu queria falar, no fundo, prende-se com o seguinte: como é que a poesia reage à humilhação da linguagem? Quando eu falo de humilhação da linguagem, este conceito, esta expressão, é no fundo uma citação do Manuel Gusmão, de um poema que depois tentarei ainda falar. Na prática conseguiu então? Desculpe, vai entrar. Bom, ótimo. Ora bom, quando me pediram o título para a minha intervenção, eu acabei por dizer que era Poesia, Neoliberalismo e Senso Comum, mas a minha primeira vontade era de vos mandar como título uma citação
de uma resposta do José Miguel Silva a um inquérito que fizemos sobre poesia e resistência, em que esse poeta diz que falar da relação da poesia com o mundo contemporâneo é como falar de uma sardinha zangada em guerra contra um petroleiro de aço. Então, a minha vontade era de ter dito que o título da minha comunicação era, enfim, desta minha participação nesta mesa redonda, as questões que eu queria trazer para o debate, se podiam circunscrever a isto, não é? Uma sardinha zangada contra um petroleiro de aço. Ou seja, a ideia de que a poesia está, de certa maneira, condenada a uma guerra perdida, no sentido em que a sua resistência é reduzida, a sua capacidade de resistência é reduzida. O contexto de onde eu retirei essa ideia é esse que está agora projetado. Na verdade, eu creio que José Miguel Silva tem razão. É certo que não podemos perder de vista a desigualdade entre a poesia e a comunicação de massas, entre a hiperconsciência discursiva da poesia e os inumeráveis clichês que o neoliberalismo vem repetindo todos os dias até os transformar em senso comum e em consenso. Mas, por isso mesmo, talvez não devamos esquecer que hoje todas as formas de mantermos o espírito crítico importam. E quando o que está em causa é, entre outras coisas, o deslizamento semântico do vocabulário, a poesia, por muitas razões e desrazões, importa especialmente, porque ela tem uma longa tradição de pensar contra o senso comum e, por isso, é mais difícil apanhá-la nas malhas de um vocabulário neoliberal que vai ganhando hegemonia no sentido que Gramsci atribuiu este termo, ou seja, pela junção de força e consentimento. Ora, o senso comum neoliberal diz-nos que comprar e vender é a matriz de todos os comportamentos humanos. Como assume um ensaísta e historiador holandês, Chris Lorenz, que eu vou citar, num ensaio que é dedicado a analisar a perversidade dos modelos de gestão pública, ele diz que há muitos pontos de contacto entre esses modelos de gestão e a gestão autocrática do comunismo de Estado, e faz uma síntese que é esta. Ele diz: o neoliberalismo desloca o foco dos direitos para os riscos. Apresenta a sociedade de risco, a insegurança no emprego e a flexibilidade como sendo a normalidade na condição global em que vivemos. Por consequência, o neoliberalismo separa silenciosamente o indivíduo globalizado dos direitos fundamentais antes associados à cidadania nacional, como o direito à escolaridade e à segurança social. Troca estes direitos sociais por um único direito, o direito a comprar serviços no mercado privatizado. E é neste contexto que eu queria fazer um bocadinho a paródia de um vocabulário e lembrar que há um vocabulário em curso que nós, portugueses, estamos absolutamente cansados de ouvir, que fala todo o tempo em risco, competitividade, de gente empreendedora, guiada por objetivos como optimizar a produtividade, a qualidade e a eficiência. Essa gente deve ser capaz de flexibilidade e deve estar associada a uma atitude empreendedora que, de resto, todas as instituições, a começar pelas universidades, deverão ter. Ou seja, somos, acima de tudo, consumidores e clientes, numa ordem de empresários que se fazem rodear de colaboradores entusiastas. Deixa de se falar em patrões e empregados, porque isso faz pensar em luta de classes. Na verdade, agora há empresários, e esses empresários não têm empregados, têm colaboradores, todos juntos a trabalhar no motor da economia. Ora bom, é evidente que eu estou a caricaturar um pouco, mas é neste contexto que aparece, por exemplo, um termo como a palavra flexibilidade. Recentemente, o economista João Rodrigues perguntava: por que é que se usa a expressão rigidez laboral para caracterizar uma situação em que ainda existem direitos laborais e correspondentes obrigações patronais, e não se usa a expressão rigidez patronal,
em vez de usar, ao invés da expressão flexibilidade. Estes elementos que eu comecei por citar exemplificam um mundo em que as palavras estão digamos assim, um mundo neoliberal em que há uma premente necessidade de palavras novas ou recaustadas para parecerem novas. De tal maneira que pensamos muito em George Orwell e no Newspeak, não é? Nova Língua, do romance 1984, inventada pela autocracia orwelliana com o objetivo de conseguir que a população, vou citar, não tenha disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma. E é nesse contexto que lembro também esta passagem, esta citação. Ou seja, é esse campo do que o Orwell chama duplo pensar, que é a ação de deslocar o sentido da realidade a golpes de palavras novas ou de palavras recaustadas para parecerem novas. Neste contexto, ou digamos neste mundo, as referências ao caráter orwelliano têm vindo a tornar-se frequentes. Eu recupero-os aqui porque, na verdade, há um vocabulário de regime, a que alguns têm chamado burocratês, que assume nos dias que correm características aproximáveis das da nova língua do distópico romance 1984, de Orwell. Esta nova língua, de matriz economicista, está por todo o lado. Em Portugal, tem-se desenvolvido em várias vertentes. Por exemplo, recentemente, tem-se falado bastante do despedimento dos funcionários públicos, mas nunca se usa a palavra despedimento. As palavras são mobilidade especial, requalificação e rescisão amigável. Ora, neste contexto, um dos termos que me parecem mais marcantes é precisamente o termo flexibilidade, que é usado para conferir uma sugestão de dinamismo social ao que não é senão precariedade nas relações laborais. Ou seja, nós estamos permanentemente perante um tipo de vocabulário que um filósofo americano estadunidense, Harry Frankfurt, definiu como bullshit, ou seja, treta. Quer dizer, é um tipo de vocabulário que não é nem verdade nem mentira, basicamente serve para fazer passar um determinado produto. Ora, neste contexto, a ideia, para mim, fundamental e que eu queria pôr à vossa discussão é a seguinte: há qualquer coisa de parasita neste vocabulário. É um vocabulário que funciona da seguinte maneira: o neoliberalismo perverte os sentidos originais das palavras que usa, mas simultaneamente, só por referência aos sentidos originais, é que ele consegue impor os conceitos pervertidos. Ou seja, é o conceito original de flexibilidade que permite fazer entrar um outro conceito de flexibilidade que, na verdade, significa desemprego. Ora, sintomaticamente, ou seja, o fundo que eu estou também a tentar dizer é que o neoliberalismo vende gato por lebre, ou seja, oferece ideologia fazendo-a passar por senso comum. Na verdade, não é senso comum, é ideologia. Ora, sintomaticamente, esta nova língua não entra bem nas artes nem na literatura. Ela tem vindo a ocupar algum do discurso sobre as artes em geral e sobre a literatura, designadamente ao nível de algum pensamento sobre as indústrias culturais ou sobre o ensino das humanidades, mas defronta-se com focos de resistência, sobretudo quando passamos para o plano da criação propriamente dita. Para o que aqui me interessa, pode dizer-se que a nova língua neoliberal não entra no universo da poesia, senão excepcionalmente, e coada pela ironia, mesmo em poemas que denunciam o diário neoliberal. No último livro que publicou, Herberto Helder escreve a dada altura: e sem nada a ver com tudo, os burocratas indizíveis. Ele escreve isto acusadoramente, e o termo burocratas refere-se provavelmente a certos leitores apenas técnicos, aos quais a leitura não revela nada, mas também a uma forma de viver traidora do essencial. Noutro poema do mesmo livro,
ele será muito mais violento, porque muito mais imagético, distinguindo a busca que lhe interessa enquanto poeta da cupidez geral. E escreve, o que eu vou ler é um bocadinho violento: e queres apenas aquela gota viva entre as unhas, enquanto em torno, sob as luas, os cães cheiram os cus uns aos outros à procura do ouro. Quando a ideologia se faz senso comum, ela cria a ilusão de não ser ideologia nenhuma, apresentando-se simplesmente como uma linguagem técnica. É isso que uma outra autora que me interessa, Doreen Macy, que é uma geógrafa, tem referido, chamando a atenção para os atuais vocabulários da economia e chamando a atenção para o modo como nos comboios, nos autocarros, nos hospitais, nas universidades, nós deixamos de ser estudantes, passageiros, leitores, pacientes e passamos a ser clientes. E isto é outro mundo, não é? Ora, a este nível, Macy mostra, por exemplo, que não fazer distinção entre criação de valor e extração de valor, como termos de economia, unindo ambos sob o conceito investimento, ou seja, o investimento tanto inclui criação de valor como extração de valor, permite juntar sem diferenciação os meros especuladores financeiros e aqueles que efetivamente criam riqueza e emprego. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer era o seguinte: nós estamos a viver num mundo perigoso e esse mundo perigoso usa a linguagem para transformações sociais que são muito radicais. E, nesse contexto, o que é poesia? É uma sardinha zangada contra um petroleiro de aço ou ela é mais alguma coisa? Este é um mundo em que tudo é passível de ser comprado e vendido. Ora, a relação de compra e venda é muito provavelmente aquela que menos importa à poesia, que é, desde logo, uma arte que se vende mal e tem um valor de mercado reduzidíssimo. Além de que, como temática, sem dúvida, ela privilegia outras formas de relacionamento humano. Voltando a José Miguel Silva e à imagem da sardinha zangada, digamos que sardinha seja ela, mas essa sardinha sabe muito sobre descrições do mundo, sabe muito sobre como funciona a linguagem. Eu não creio que a poesia constitua uma arte de viver, no sentido de nos mostrar a harmonia ou de nos dar lições sobre a felicidade. Depressa ela nos dará prova de que há muito de errado num mundo em que as noções de mercado e de compra e venda se apresentam como arquirrelações que dominam sobre todas as outras relações. Sintomaticamente, quando eu estava a escrever o meu computador, punha-me sempre a palavra mercado em maiúscula, mas nunca me punha literatura, nem humanidades, nem poesia em maiúscula. Recentemente, Hélia Correia publicou um livro-poema chamado A Terceira Miséria, no qual recorda a importância da Grécia, da antiga Grécia, para o pensamento do Ocidente e, desde logo, para o desenvolvimento da ideia de democracia, num tempo em que a Grécia moderna é, ironicamente, o teatro de múltiplas agressões à democracia, sempre justificadas por motivos económicos de força maior, e isso chama-se estado de exceção. Não é irrelevante que a escritora recorde o orgulho ateniense e lembre a Grécia também de Hölderlin e depois a de Nietzsche. Sobre os tempos que vivemos, ela escreve: a terceira miséria é esta, a de hoje, a de quem já não ouve nem pergunta, a de quem não recorda, e ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num entre os mais, num entre os que se entregam, nos que vão misturar-se com um líquido num líquido maior, perdida a forma, desfeita em pó, a estátua. Ao recordar estes versos, eu não quero dizer que a poesia deva denunciar isto ou aquilo. Aliás, no poema de Hélia Correia nem é muito fácil entender denúncias muito específicas.
O que me importa é o facto de haver a possibilidade de um discurso livre e libertário como é o da poesia, num contexto de formações verbais insidiosas como as que antes descrevi. Importa-me a possibilidade de uma ruptura na linearidade temporal que o senso comum consolida como única e intransponível. E quero sublinhar que existe uma incompatibilidade fundamental entre poesia e senso comum, porque a experimentação discursiva, a convergência entre som e sentido, ou entre som e imagem verbal que a poesia explora, acontecem necessariamente em divergência relativamente ao senso comum. Há alguns anos, Fiamma Paz Brandão escreveu que os poetas todos morrem sempre mais na língua. Escreveu isto num poema em que homenageava e recordava alguns poetas que admirava, Carlos de Oliveira, Luísa Neto Jorge, entre outros. Podemos perguntar, por que razão um poeta morre sempre mais na língua? Talvez porque cada poeta conquista uma fala sua, única, de algum modo irrepetível, sem plágio, ou mesmo, podemos dizer, irrepetível até no próprio plágio. Embora essas falas também se traduzam no enriquecimento da língua que falamos. Fiamma fala de vocábulos sempre insonoros ou no futuro incriados para falar dos poetas mortos, querendo sugerir que com esses poetas há uma língua que morre. É o que o Herbert Welder chama o idioma, não é? O idioma de cada poeta. É claro que há isso que morre, mas há muita coisa que fica nas línguas. A língua portuguesa é um extraordinário meio de expressão e comunicação, porque ela é feita de muitas coisas, entre as quais estão, não apenas, obviamente, mas entre as quais estão, por certo, os idiomas dos poetas mortos. Ora, e vivos, obviamente. Aquilo que eu queria, então, sugerir aqui é que o que nos fica dessa herança, acima de tudo, é uma ductilidade da matéria verbal que se traduz em ductilidade do pensamento, em capacidade heurística e em experiência da complexidade. Um dos poetas que foi mais longe a pensar a ideia de idioma foi Herbert Welder. E, recentemente, ele falou precisamente do modo como vê a sua obra, agora que ela está, digamos, ele dá a entender que este seria o último livro que ele escreveria, ou que publicaria, agora que ela está, digamos, até certa forma fechada, ele fala disso como uma vida compacta e limpa, gramatical. Ora, o que eu gostava de dizer, para concluir, é que isso acontece através de uma dessubjetivação que a poesia permite e que o que o Herbert Welder precisamente nos sugere é que a dessubjetivação permite a expressão e a singularidade. Na verdade, ao libertar a experiência subjetiva da pressão das identidades sociais, a poesia permite que estas sejam interpeladas a partir da singularidade, a partir da diferença. Na poesia contemporânea portuguesa, vemos hoje que o regresso da dimensão expressiva surge associado ao retardamento da experiência do tempo. A poesia é uma interrupção, como diz a Maria Irene Ramalho a propósito da poesia de Alberto Pimenta. E ontem o Gonçalo Tavares falou também nisso. É um modo de responder à massificação. É um modo de responder à flexibilidade, à quantificação obsessiva do neorrealismo. Poetas como Manuel Guzmão, Adília Lopes, Alberto Pimenta, José Miguel Silva, entre outros, têm inclusive denunciado explicitamente os atentados à singularidade, à pessoalidade perpetrados em função da competitividade neoliberal e da desumanização que ela gera. Mas na poesia trata-se, acima de tudo, de proporcionar a quem escreve e a quem lê a possibilidade de haver, de facto, outro mundo. É o mundo do desejo, da falha, da possibilidade. Então, eu queria terminar deixando-vos 3 estrofes de Manuel Guzmão e lembrando, sobretudo, eu comecei a perguntar o que é que podemos fazer sobre a humilhação da linguagem e gostava de terminar com esta ideia de Manuel Guzmão. Não consentir na humilhação da linguagem. Ela não faz tão pouco ruído quanto o silêncio imposto impõe. O
poema é o que estende ao máximo comum. Ou seja, eu acho que o poema é a solidariedade. Obrigada. Obrigado, Rosa. Eu vou, então, apresentar aqui, ao meu lado direito, o Marcos Scar, que é professor de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas, também crítico poeta, além de tradutor. E eu vou citar primeiro o título dos livros de poesia, depois os de crítica, né? Então, Não se diz, primeiro livro, de 1999, Tome o seu café e saia, de 2001, Metade da arte, de 2003, O roubo do silêncio, 2006, que foi traduzido em francês, Le Rap du silence, em 2007, e Interior via satélite, de 2010. É tradutor de Tristan Corbière, 2 livros de Michel Deguy, um de poesia e um de ensaio, e um de Jacques Roubaud, esses 3 últimos com Paula Glenadel. Como ensaísta, publicou, dentre outras coisas, Jacques Derrida, Rhétorique et Philosophie, em 1998, a tese dele, Poesia e Crise, de 2010, Ana Cristina César, de 2011, Da Soberba da Poesia, em 2011 também, e acaba de me entregar um último livro agora sobre em torno de Derrida, né? Bom, sem mais, eu vou passar aqui a palavra ao Marco. Bom dia, é um prazer estar aqui, ao lado de 2 colegas a quem admiro bastante, e diante de um público tão numeroso, tão interessado, né? Agradeço a Sofia pelo convite, que eu aceitei prontamente, já faz tempo, né? Acho que foi no ano passado. Para mim é uma oportunidade de conhecer a UFRJ, onde eu tenho muitos amigos, mas ainda não tinha, enfim, tinha essa mancha no meu currículo, eu não conhecia a Universidade Federal do Rio de Janeiro, embora conheça as outras universidades aqui do Rio, e precisava, de certo modo, colocar em relação, digamos assim, em trazer para a minha experiência aquilo que estava até agora na ordem do imaginário e do poético, né, dessa palavra fundão, que eu ficava imaginando o que seria, né, essa atitude retirada, né, um certo recuo. Então, é um prazer, por todas essas razões, conhecer também os meus colegas aqui, a quem eu não tinha ainda tido o prazer de encontrar. Acho que essa fala da Rosa me dá a possibilidade de um gancho, na verdade, ou quase que uma justificativa, talvez, do meu interesse aqui, porque eu vou falar sobre uma palavra, né? Vou falar sobre uma palavra da crítica, não é exatamente uma palavra do neoliberalismo, mas que funciona bem em alguns contextos. Então, acho que tem alguma sintonia com o que Rosa Martello disse tão bem, né, na sua fala. E só queria colocar como epígrafe, digamos, ou roubando uma epígrafe do Derrida, num dos textos que ele escreveu nos anos 60, ele tem uma frase do Montaigne, que ele coloca no início do ensaio, que é a seguinte: há mais interesse em interpretar as interpretações do que em interpretar os fatos. Querendo dizer com isso que os fatos, na verdade, não há fatos virgens, estáveis, livres de interpretação. Sempre que se fala de um fato, por exemplo, a poesia contemporânea, esse fato já vem carregado de interpretações, então é necessário levar em conta também essas interpretações. Então eu começo por uma afirmação: a situação da poesia contemporânea é a da diversidade pacífica de tendências e projetos. A constatação não é minha,
mas é suficientemente prestigiada na universidade e na mídia para dispensar ilustração. Ela tem relação, cada vez mais... Seria bom desligar o microfone. Então, não, desculpe. Essa palavra tem relação, cada vez mais, essa definição, né, essa ideia sobre a poesia contemporânea, com as políticas aplicadas à educação e à cultura na esfera pública ou na esfera privada. Onde quer que a situação da poesia como um todo se coloque, e não apenas da poesia, mas da arte de modo geral, essa chave de compreensão tem sido repetida com alívio ou com empenho, com melancolia ou com repulsa, a tal ponto que parece ter se tornado o discurso dominante sobre a paisagem contemporânea e não apenas no Brasil. Essa hipótese da diversidade carrega a tarefa de dar nome à época que se segue ao chamado fim das vanguardas e baseia-se na ideia da desaparição dos antagonismos, na convivência de projetos individuais, na pluralidade de opções e de propostas, por oposição à estrutura bipolarizada que definia a nossa vida cultural até meados da década de 1980. Como se tivéssemos finalmente chegado ao fim dos automatismos ideológicos que evocava Caetano Veloso numa polêmica recente com Roberto Schwartz. É possível dizer que o chamado fim das vanguardas corresponderia ao fim desse automatismo, a recusa de herdar um tipo de discussão e um tipo de distribuição do espaço ideológico. A ideia se confirma hoje na postura, no discurso de muitos poetas, assim como no discurso da crítica, e uma das consequências indiretas do seu aprofundamento é a tentativa de construção de valor crítico em torno do híbrido, do fronteiriço. Outra consequência, esta de ordem pedagógica, poderia ser encontrada naquilo que Luiz Augusto Fischer chama de variacionismo, ou seja, uma permutabilidade generalizada dos objetos oferecidos, cujo efeito seria o achatamento da profundidade cultural e da criatividade. Do ponto de vista da compreensão histórica que possamos ter do assunto, creio que a ideia da diversidade, tomada de modo abrangente, como tem sido, corresponde a um subterfúgio cuja função é a de escapar à nomeação das forças e dos recalques estruturantes do presente. Uma espécie de abdicação da história literária e, em certas condições, um desejo de pacificação do campo conflituoso do presente. Dizer que a realidade é plural é simplesmente reiterar a evidência de que o mundo não tem sentido por si próprio, de que o trabalho do pensamento é justamente o de dar clareza ou dramaticidade às forças internas que estruturam os diversos modos dessa pluralidade. Plural é o mundo. Tudo é sempre plural. As forças ou as violências que organizam é que mudam, suprimindo, reprimindo, particularizando ou atraindo de diferentes maneiras, às vezes mais explícitas, às vezes menos, as alternativas que fazem parte do horizonte da época. Mencionarei na sequência algumas referências sobre o assunto, mas parece importante, desde já, lembrar que se o paradigma da diversidade dispensa ilustração no contemporâneo, os afetos que ele provoca, alívio, como disse já, né, alívio, empenho, melancolia, repulsa, e daí por diante, porque essa ideia nem sempre é ilustrada da mesma maneira, né? Ela pode ser um índice de vitalidade ou um índice de decadência. Bom, ao contrário, então, esses afetos, eles exigem atenção crítica. A defesa da biodiversidade poética, que faz o saldo positivo da boa qualidade média da poesia contemporânea, assim como, por outro lado, a resistência ao democratismo sem critérios, que resulta num mar de coisa escrita, segundo palavras de um colega meu, são dois tipos de manifestação que dão um perfil característico à vida literária. Dar atenção a esses afetos, que são, antes de mais nada, questões textuais e argumentativas, depende não apenas a clareza sobre o valor crítico da noção de diversidade, mas também, graças a isso, uma compreensão mais apurada dos desafios da poesia nas últimas décadas. Em um artigo de Haroldo de Campos, publicado em 1984, um artigo conhecido, chamado Poesia e Modernidade,
Da Morte da Arte à Constelação, o poema pós-utópico. Esse é um artigo tão publicado na década de 80. Podemos encontrar uma formulação dessa questão que, aliás, fez fortuna na crítica brasileira. O Haroldo de Campos diz: ao projeto totalizador da vanguarda, que no limite só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização das poéticas possíveis. Então, essa expressão que está no meu título é uma expressão desse texto, uma expressão do Haroldo de Campos, a pluralização das poéticas possíveis. Então, depois da vanguarda, o que a gente tem é uma pluralização das poéticas possíveis. Ou seja, a época do poema pós-utópico. Depois da época, então, das totalizações, a época das vanguardas, segundo o texto, e, portanto, dos conflitos envolvendo diversos projetos gerais, verdadeiras utopias de transformação do destino da nação, da humanidade, teríamos entrado numa época de multiplicação que abre caminho para uma pluralidade de alternativas estéticas. Temos aí, então, uma formulação exemplar do discurso da diversidade, cuja declaração, pelo Haroldo, né, funciona na nossa tradição recente como uma espécie de acontecimento crítico, né? Ou seja, como uma interpretação que me parece ter valor histórico. Haroldo de Campos não é o primeiro a falar sobre o esgotamento das vanguardas, evidentemente, mas a maneira como faz, a meu ver, deflagra ou sintetiza exemplarmente aquilo que passamos a considerar como situação de época. O que quero sugerir é que esse fim das vanguardas, declarado pelo Haroldo de Campos, não é apenas uma verificação dos fatos, que aliás permanecem em discussão, não é apenas uma observação neutra do estado de coisas, que para ele, aliás, teria se iniciado no final dos anos 60, quando teria se concluído o processo da poesia concreta, uma vanguarda importante de meados do século XX. Então, da poesia concreta enquanto movimento coletivo e experimento em progresso. Então, esse fim das vanguardas, que o Haroldo vê no final dos anos 60, a meu ver, mais significativamente, a partir dos anos 80, quando ele escreve esse texto, parte de uma operação discursiva e normativa pela qual passamos a dar sentido ao nosso presente e da qual ainda estamos tirando consequências. O acontecimento crítico, então, ao qual me refiro, evidentemente, não é destituído de conflitos. O texto de Haroldo se sustenta sobre o mais evidente deles, que é o de anunciar o fim de alguma coisa, da qual, no fundo, continua fazendo o elogio. Das 24 páginas que compõem o texto, menos de uma página e meia, e de modo muito esquemático, sintetiza a ideia pela qual o texto passou a ser conhecido, o diagnóstico de uma época pós-utópica. As demais, a propósito de uma espécie de lição de casa teórica, propõem uma aparente relativização dos termos em que se davam os antagonismos anteriores. O texto como um todo é uma clara tentativa de suavizar o caráter combativo e opositivo que caracterizava a leitura concretista da tradição poética e que, em outro texto de sua autoria, publicado nos anos 60, Haroldo chamava de poética sincrônica. Então é claro que essa suavização é também uma estratégia, aproximando poética sincrônica e diacrônica como dois pontos de vista incorporados ao seu raciocínio. O autor não deixa de refazer oposições, né? Muitas vezes muito parecidas, né? Por exemplo, quando distingue o historiador e o escritor e opta pelo escritor, ou quando cita um outro texto dele próprio dos anos 70, são praticamente 2 páginas inteiras que ele cita nesse ensaio de 84, de um antigo ensaio seu, como se aquele ensaio do passado, que era um ensaio militante ainda da época das vanguardas, contivesse a verdade do futuro, né? Como se finalmente ele já tivesse dito nos anos 60 aquilo que é importante saber nos anos 80, reproduzindo assim a lógica antecipatória tradicional do poeta como antena da raça. Nas estratégias citacionais do texto, que inclui também uma referência, a meu ver, problemática, um trecho de Otávio Paz, o ensaio Poesia e Modernidade busca preparar o campo para uma operação que é, explicitamente,
uma superação da vanguarda e, implicitamente, um resultado da sua lógica. O texto vive, na minha opinião, desse paradoxo, ou dessa dialética, como preferisse talvez o Haroldo, no qual a vanguarda figura como página virada de uma história doravante pluralizada e, ao mesmo tempo, como sua preparação, seu lugar de proveniência. Numa lógica textual tensa, a superação da vanguarda se realiza por meio da reafirmação mais evidente dos critérios e dos valores da vanguarda. Dizendo de outro modo, a pretendida pluralidade convive no ensaio com uma estratégia de monumentalização da vanguarda. E nada impede, no fundo, que vejamos isso como uma previsível e até corriqueira contradição na pluma de um dos principais protagonistas da vanguarda no Brasil, ou como uma intuição ainda imperfeita de uma situação da qual ele não podia ainda ter um distanciamento suficiente. Certamente, trata-se disso também, né? Talvez haja um pouco de cada coisa, mas creio que não deixa de ser, involuntariamente, uma imagem possível de impasses mais profundos característicos de nossa época, do modo como se manifestam no Brasil. Né? País no qual a vanguarda tem muita importância, né? Talvez diferentemente de Portugal. A vanguarda recente. Né? A elaboração dos problemas da poesia pela via dos valores ou dos repertórios da vanguarda manifesta-se hoje de modo mais difuso, mas não deixa de encontrar um espelho hiperbólico no texto do velho vanguardista. O espírito de substituição histórica, nosso desejo de virar a página, e junto dele a ideia de atualização, continua visível na obsessão por elementos que marcam a posteridade. O pós-utópico, pós-moderno, pós-poesia, pós-história, pós-autonomia e daí por diante. Mais do que nunca, o caráter determinante da ideia de democratização, que permite, inclusive, que a gente compare sardinha com petroleiro, né, que são duas coisas diferentes, assim, de popularização, de universalização, subordina o interesse da poesia ao seu alcance no trajeto rumo a uma totalidade social, valor reconhecível, inclusive, na desilusão daqueles para os quais ela já não tem alcance algum. Ou ainda a estratégia cultural, segundo a qual cabe ao poeta uma função militante ou didática paralela à sua obra, permanece, né, função que permanece reconhecível em versão adaptada aos novos tempos, tornada estratégia publicitária ou autopublicitária. São alguns exemplos da sobrevivência de uma visão que eu não chamaria de moderna da poesia, mas mais especificamente vanguardista, isto é, de uma determinada leitura do moderno, característica da primeira metade do século XX, que procura descrever, à sua maneira, um modo de inserção da poesia na história e de conceber a relação com o seu passado. Uma conclusão cabível é a de que somos uma invenção das vanguardas muito mais do que admitimos quando declaramos o seu fim. Uma das consequências disso pode ser observada no próprio texto de Haroldo de Campos, que retoma apenas nesse ponto. Após o intervalo repressivo do regime militar, da aniquilação dos sonhos que representou, a desrepressão das poéticas possíveis seria, segundo o autor, o lugar de chegada da sua narrativa histórica da poesia. O ensaio não deixa de mostrar, na maneira como expõe o momento político, de 84, né, um certo entusiasmo liberalizante. Entretanto, a descrição mais pontual daquilo que resulta da desrepressão, ou seja, a poesia pós-utópica, nos deixa a sensação de que se trata mais exatamente de um esvaziamento, de um fim, de um outro fim do fim. Explicitamente para Haroldo, não há uma descontinuidade ampla e linear do momento pós-utópico em relação ao moderno. Ele diz: a poesia viável do presente é uma poesia de pós-vanguarda, não porque seja pós-moderna ou antimoderna, mas porque é pós-utópica. Não há distinção, quer dizer, não há uma descontinuidade entre o moderno e o pós-utópico. O que se transforma é, mais especificamente, a relação com a perspectiva de futuro.
O futuro não é mais pretexto para as estratégias da poesia. Ocorre que, né, e aí temos um elemento importante, não explicitado no raciocínio, se a poesia do presente não tem caráter estratégico, como ela tinha, sendo utópica, né, também não tem a legitimidade política que essa estratégia conferia à interpretação anterior, ou à situação anterior. Sua relação com o presente já não tem perspectiva autorizada por uma justificativa revolucionária ou civilizatória. Além disso, esse novo presente não tem substância reconhecível, não é de imediato um corpus de obras e de autores, uma multiplicidade de traços mais ou menos salientes. Para formular a questão de um modo provocativo, eu diria que a poesia da presentidade, para Haroldo, não existe. Ou melhor, não precisa existir, a não ser como ideia ou como projeto pessoal. Trata-se antes, nesse texto, da superfície ou da virtualidade daquilo que, usando a palavra do próprio ensaísta, daquilo que é viável no presente. A viabilidade sinaliza apenas uma possibilidade. A vanguarda acabou, a vanguarda era utópica. Se algo pode ou quer existir hoje, só pode ser viável, ou seja, só tem chance de realizar-se como tal, como índice de contemporâneo, sendo pós-utópico. Podemos inferir daí não apenas que a literatura da vanguarda não é mais um fato poético relevante, numa época pós-utópica, não apenas isso, mas também que a poesia do presente não é ainda um acontecimento poético digno de nota. A poesia do presente, na sua virtualidade, parece ser um mero blackout do futuro, ou ainda um negativo de tudo aquilo que teve lugar. Talvez, mais precisamente, para poetas e críticos da geração de Haroldo, é claro que eu tenho aqui alguns em mente, não é? Ela apareça, ou tenha aparecido como essa época, nossa época, venha aparecendo como um interregno, uma latência, até o momento em que alguma outra coisa aconteça. Mas voltando ao texto do Haroldo, o tom textual nesse ponto do ensaio, desse ponto decisivo do ensaio, ele é reticente. Embora não seja em nada melancólico, é interessante notar que a última página desse ensaio é uma página de conselhos, de sobreavisos, que fazem transparecer a preocupação do crítico. Se o negativo da utopia é o esvaziamento da postura coletiva, interessada na transformação com vistas ao futuro, torna-se significativo o perigo daquilo que ele chama de poética da abdicação, do, como ele mesmo diz, álibi ao ecletismo regressivo ou à facilidade. Explicando que a postura, a experiência de vanguarda não o enclausurou, Haroldo insiste na dimensão crítica e dialógica que deve permanecer na poesia como o único resquício associado à utopia. Percebemos assim nas entrelinhas que a ausência de utopia lança suspeita, se não algum descrédito, sobre o contemporâneo. Situação semelhante ao escrito da Heloísa Buarque de Holanda, por exemplo, no prefácio à antologia Esses Poetas, né, poetas dos anos 90, que também valoriza a poesia do presente, mas depois tem também uma parte de sobreavisos, né, de conselhos, que acho que decorre dessa situação, né, justamente esvaziada do ponto de vista das justificativas que a poesia encontra para se legitimar, né? Embora associado à visão geral da agoridade, a ausência de um perfil manifesto o coloca aquém da condição de acontecimento poético digno de nota. Entrar na pluralidade é assim entrar também num vazio de sentido, expor-se ao risco de abdicações e regressões em relação ao qual o poeta deve estar avisado. Pergunto-me se a abdicação do contemporâneo da poesia como um conteúdo a ser analisado e descrito em suas forças internas, em suas diferenças e particularidades, não seria uma das formas críticas dessa suspeita. Talvez possamos dizer que de lá para cá o automatismo da resposta tenha sido abalado, o automatismo da resposta ideológica, como diz o Caetano, né?
A gente já não escolhe entre uma coisa e outra, não existe só duas alternativas. Mas a nossa forma de entender o que está acontecendo ou de recusar que algo esteja acontecendo, a nossa forma de avaliar a relevância social do poeta, de privilegiar as manifestações amplas, a nossa forma, enfim, de entender o sucesso da poesia, parece trazer ainda as marcas evidentes da elaboração que as vanguardas do século XX deram à questão da modernidade. Para voltar ao meu tópico inicial, talvez o desafio do contemporâneo seja o de não se deixar embalar pela crença na pluralidade, na multiplicidade, na heterogeneidade realizada, sem conflito, ou seja, na diversidade sem impasse, sem cisma, sem alteridade. Pergunto-me o que evitamos ou deixamos de entender quando recorremos à diversidade como a uma espécie de placebo crítico que contorna questões delicadas e controversas. Por isso seria importante tentar entender de onde vem o próprio conceito de diversidade no momento em que passa a regrar o campo da poesia. Seria importante colocá-lo à prova, ou melhor dizendo, colocar à prova as condições que teria de corresponder ao que nós esperamos dele. Numa primeira abordagem, a noção de diversidade parece ter uma inscrição cultural e política que comunica diretamente com o ethos da democracia, no sentido de uma horizontalização geral das relações e dos valores. Nesse sentido, como tal, ela praticamente não encontra opositores, mas constato também que vem associada frequentemente à ideia de proteção, como se as diversas manifestações devessem ser resguardadas, abrigadas, cultivadas em ambiente regulado. Nesse ponto, ela me parece ser facilmente colocada em paralelo com o campo biológico ou ecológico. Dentro de um raciocínio ecológico, a preservação da diversidade é o recurso extremo contra a violência da extinção, uma garantia contra os desequilíbrios que atentam à manutenção da vida. O paralelo disso com a cultura ou com a arte não me soa tão simples. O que vive culturalmente ou artisticamente não sobrevive da mesma maneira. O empenho não é apenas o da conservação, embora a nossa interação com o passado, com o frágil, com o distante, também dependa dessa conservação, como é evidente. Lembro de passagem que já houve e há outras maneiras de pensar o heterogêneo. Com a mesma boa vontade política, há quem fale em mestiçagem ou em criolização, como se diz em outros contextos, há quem pense em miscigenação ou hibridização. Então, mestiçagem, miscigenação, hibridização não deixam de seguir um modelo biológico, mas com perspectivas diferentes a cada caso que seria preciso levar em conta. Em relação à diversidade, limito-me a observar que esta valoriza as somatórias e não os cruzamentos. Ela tem afinidade com o paradigma da preservação, da reserva de espaços, ou de modo mais próximo do fenômeno dito cultural, do respeito a tudo como imediatamente digno de arquivamento ou de patrimonialização como traço comunitário ou identitário. Ocorre-me também que esse paradigma de preservação ou de estocagem não é incompatível com a lógica empresarial que entende a arte dentro de um sistema de trocas no qual ela vale do mesmo modo que outros produtos. A dita produção artística se acomodaria assim à perspectiva daquilo que é gerenciado ou gerenciável, isto é, daquilo cujo sentido público é controlável por iniciativas de natureza organizacional ou publicitária. Como coisa gerenciável, a propósito de sua preservação, a poesia corre o risco de aceitar uma posição preliminarmente determinada, uma condição subordinada, um lugar derivado, a partir do qual não tem mais a prerrogativa de dizer o principal, de aspirar ao principal, né? De referir-se ao que está colocado antes como sua condição ou como sua ameaça, como seu desejo. Em outras palavras,
como coisa gerenciável, a poesia abriria mão da perspectiva ousadamente poética que poderia ter sobre o mundo. Aceitaria o cálculo horizontalizante no texto de Haroldo, seja o de que nada está acontecendo. Esse pressuposto, no campo da discussão sobre a poesia, não atinge apenas o jornalismo de variedades ou os críticos casmurros, para os quais a proliferação é sinal de esterilidade e a esterilidade, consequentemente, impede que o fato se transforme em acontecimento, que a pergunta de um poema se transforme em questão, que o corte de uma linha seja digna do verso e daí por diante. Para esses, nada está à altura do que já teve lugar, do que se rompeu, e o que ainda está por vir não nos diz respeito. Então, a situação não se resume a isso, né? Entretanto, ela é mais ampla e mais complexa. O pressuposto de que nada está acontecendo acaba se revelando também por outras vias no procedimento daqueles críticos para os quais a multiplicação de poéticas sinaliza para algum tipo de vitalidade. Para estes, a diversidade é bela como princípio geral, porém, observada de perto, é sempre homogênea demais e, por isso, carente de inclusões, de alternativas, de aberturas. Ela se desloca lateralmente por somatória e seus elementos se justapõem uns aos outros como parte de algo que, no fim das contas, já não tem escopo comum, já não tem muito sentido por si próprio. É claro que eu estou construindo aqui, como disse a Rosa agora há pouco, uma espécie de caricatura, né? Estou mostrando assim, a consequência extrema de um tipo de perspectiva crítica que costuma ser muito benéfico para a poesia, mas que também corre esse risco. O pressuposto de que nada está acontecendo corresponde, portanto, de modo mais geral, à recusa de dar sentido, uma evidência, a meu ver, muito clara da dificuldade que temos de tomar pé no movediço da nossa própria historicidade. Se houvesse algo a resguardar na ideia de diversidade, e eu acho que há, né, seriam as condições para que alternativas reconhecíveis do ponto de vista poético pudessem, cada uma delas, manifestarem-se sem perder a dimensão daquilo que as provoca e daquilo que as abala. Cada uma delas empenhada em dizer o mundo a partir de sua lente, em reconhecer nos pequenos gestos, nas suas singulares aproximações, a configuração e a desfiguração de um mundo. Ou seja, se coubesse lhe dar sentido, ou se coubesse lhe dar crédito, deveríamos começar pela constatação de que a diversidade continua a ser uma diversidade por vir, a ser buscada, constituída, mais do que simplesmente protegida. E para isso, do mesmo modo que nos limita o pressuposto de que nada está acontecendo, também não nos basta a aceitação piedosa, passiva, eventualmente iludida, da semelhança de esforços ou da coabitação. O desafio seria o de dar visibilidade aos modos pelos quais se manifestam as dissemelhanças, os desequilíbrios, os mal-entendidos, que no fim das contas são esses lugares mais sensíveis que nos aproximam e nos mantêm
próximos, né, dentro da evidência amortecida de nossa heterogeneidade. É isso. Obrigado. Alô? Obrigado, Marcos. Eu acho que temos aqui 10 minutos ainda, né, Sofia? E se vocês... Queria abrir, então, para perguntas de vocês. Interessante a mesa. Opa! Eu me dirigi a Rosa Martel. É um flagrante também, como ontem é um flagrante. Essa sardinha zangada, assada, a portuguesa, não é? Contra o petroleiro, ela me lembra uma cena poética de Cesário Verde, né? Aqueles escalérios que, né? Esse ponto de vista, né? No hotel de luxo, resplandecem as porcelanas, é um petroleiro, E Eugênio de Andrade. Eu chamaria atenção para as palavras interditas, não é? Encosto ou encostas teu rosto ao rosto dos navios, para passar despercebido. É uma cena moderna, né? Que pode implicar um realismo a Cesário Verde, ou uma metaforização da tensão entre o sujeito e o real, né? Na poesia do Eugênio. Quer dizer, já que me interessa essa questão, o título do Eugênio de Andrade, né? As palavras interditas, não é? Eu acho que essa sardinha aportuguesa contra um petroleiro assada, ela reencena um lugar comum da tensão entre, né, a realidade, o sujeito e a realidade. Grosso modo seria isso, esse flagrante, quando você dizia o que disse o João Silva, né, eu me lembrava do sentimento de um ocidental do Cesário, atenção, não é? E me lembrava de um verso-chave da primeira seção do sentimento, e eu acho que tem a ver, e sobretudo das palavras interditas, que eu brinco com as palavras interditas, né? Com as palavras interditas do Eugênio. Ou seja, grosso modo, qual o lugar da metáfora, né? Qual o lugar da metáfora nessa cena cotidiana? Essa imagem da sardinha zangada, eu não sei se ela não está num poema, ela está num depoimento. De qualquer modo, penso que na minha cabeça a relação sardinha-petroleiro faz-se pela sardinha de lata, porque há aquela imagem da sardinha enlatada, não é? Que as sardinhas portuguesas vêm dentro, muitas vezes são as sardinhas de lata. Acho que é essa imagem que é uma certa interseção visual desse ponto de vista. Se calhar seria por aí que se poderia resolver um pouco a tensão. Agora, a questão da desculpa, acho que me esqueci de fazer aqui uma coisa. Ai, meu Deus. Esqueci-me aqui de desligar isto. Estava a ouvir aqui um barulho. Jorge, eu não sei se percebi muito bem o sentido da questão. Querias saber como é que integraríamos a metáfora nesta poesia mais recente, é isso? Então, o que é que significa essa imagem?
Ou porque é que eu a escolhi para aqui, é isso? Pois. Inclusive, a sua leitura me levaria a Luísa Neto Jorge. Pois, porque... Ficamos assim, vamos apenas ficar lembrando de imagens. Mas eu acho interessante nessa tensão entre a realidade, não é? Uhum. Entre presente e o futuro, como Portugal se situa. Qual o lugar dessa sardinha assada à portuguesa diante de um petroleiro? Uhum. Pois, isso aí tem que ver com dimensão, desproporção, enfrentamento. Nestes autores da geração do José Miguel Silva, essa questão é muito disfórica. O José Miguel Silva, ultimamente, não tem publicado nada. De tal maneira, ele acha que a poesia não tem grande capacidade de responder ao que ele acha que é uma situação muito premente e que é o problema ecológico no mundo. Por exemplo, ele gera um blog em que está permanentemente a colocar informação sobre problemas que se prendem com o aquecimento global, o desgaste dos recursos fundamentais e em que equaciona hipóteses de pensar alternativas à ideia de um crescimento constante, não é? E é curioso ver que aquilo que ele, muitas vezes nesse blog, ele até usa ou recorre a uma poesia muito mais política do que aquela que nós encontramos nos livros. Às vezes ele aí publica uma poesia que é praticamente uma poesia de intervenção, não é? Uma poesia muito virada para a denúncia de contextos políticos, mas isto para dizer que nesta geração a questão da linguagem como digamos, a valorização da poesia em relação à metáfora não me parece tão importante. Eu creio que é muito uma poesia da expressão, que a questão da expressão é a questão fundamental para esta geração. Se olharmos para a poesia dos anos 60, por exemplo, a questão da imagem e da metáfora é absolutamente central e matricial para a elaboração, como motivo de criação poética. E nestes autores, eu creio que é mais a questão da expressão, e julgo que a questão da expressão se prende precisamente com o problema da interrupção do tempo e com o problema do retardamento. É uma geração que escreve a poesia contra a velocidade, ao contrário das vanguardas, das primeiras vanguardas modernistas, né, que escrevem para elogiar a velocidade, para acentuar a velocidade. Esta é uma geração que escreve contra isso. Ela escreve para desacelerar, para criar um espaço de emergência de uma singularidade contra a massificação. Acho que é mais aí que eu vejo, se quisermos, há uma diferença específica. É por isso que estes autores são pouco metafóricos e pouco, não são, digamos assim, não fazem depender tanto o texto da imagem e da metáfora. Eles não fazem poesia política, não fazem poesia de intervenção, a não ser muito excepcionalmente. Acho que esses poemas do José Miguel Silva no blog são bastante excepcionais, mas são poetas resistentes no sentido de procurar essa interrupção, não é? Sofia está com o que está funcionando. Quer fazer uma pergunta? Não, eu só, enfim, tenho algumas coisas para dizer. Na verdade, quando eu pensei nos dois nomes, do Marcos Ciscari e da Rosa Martello, claro que eu já os conheço há alguns anos e acompanho a obra dos dois há alguns anos, inclusive já os vi em congressos, também participarem, se não me engano, até da mesma mesa, ou pelo menos um assistia a sessão do outro. Mas eu não imaginava que haveria uma tal afinidade, não é, entre os trabalhos apresentados aqui hoje, porque parece que, de alguma maneira, a Rosa falou sobre a ameaça do discurso neoliberal e o Ciscar como se estivesse falando sobre essa mesma ameaça, mas no campo da crítica da poesia. Foi muito impressionante ouvir, principalmente o final da fala do Ciscar, então parecia que vinha mesmo, né, junto, era posterior à fala
da Rosa. Então, na verdade, queria agradecer muitíssimo aos dois por terem aceitado vir aqui falar, e também ao João Camilo por aceitar mediar essa mesa, porque eu sei que o Camilo também se interessa pelas questões da crítica e da teoria da poesia. E só como o meu nome tem sido citado muitas vezes pelos convidados, agradecendo, eu queria dizer que o Congresso, o Cifale, é uma realização da Faculdade de Letras de uma maneira geral, e houve uma grande comissão organizadora, e eu queria falar pelo menos o nome de meia dúzia dos meus colegas, que eu acho que foram muito ativos e muito importantes para que isso esteja acontecendo agora. Então, eu queria dizer que essa iniciativa se deve também ao professor Jean Damulaques, ao professor Diego Leite de Oliveira, à professora Ana Paula Quadros Gomes, à professora Violeta Virgínia Rodrigues, à professora Maria Lúcia Guimarães de Faria, à professora Marta Alquimim, à professora Cátia Teônia, ao professor Ricardo Nogueira, às professoras Ana Catarina, cujo sobrenome eu não me lembro agora, que é de português de língua estrangeira, e, principalmente, talvez, à professora Danúzia Torres, que é a coordenadora de extensão da Faculdade de Letras, a diretora de extensão. E todas essas pessoas trabalharam imensamente para que a gente pudesse estar aqui. Enfim, era só porque eu também não quero que ficar parecendo que estou colhendo os créditos pelo trabalho alheio, mas agradeço imensamente a todos que aqui estão, e também aos que propuseram simpósios e fizeram que esse congresso acontecesse. Obrigado a você, Sofia. Temos ainda talvez um minutinho para falar, ou né? Talvez, né? Eu posso falar assim. Só para dizer também que isso que a Sofia levantou também me surpreendeu. Sabia que tinha afinidades com a Rosa, já li coisas dela, mas não imaginava que seriam 2 exercícios de crítica de intervenção. Assim, eu sinto, como, digamos assim, dentro da minha formação, às vezes isso me incomoda um pouco, porque eu saio da posição justamente daquele que interpreta a interpretação e passa a assumir um caráter ativo de tentativa de interferir no que está acontecendo. Mas talvez isso tenha a ver com o que o Camilo lembrou no início, que nós também somos poetas e que, enfim, nos sentimos concernidos assim de maneira muito imediata por essas coisas. Talvez o que tenha me chamado a atenção é que a Rosa veio falar sobre um conjunto de poetas nos quais a gente percebe uma espécie de resistência, uma maneira de falar de linguagem que não se rende, digamos, a esse poder de captação do vocabulário neoliberal, do tempo neoliberal, né? Ontem o Gustavo Tavares falou aqui sobre isso, exatamente, sobre a desaceleração, etc. Me chama a atenção que alguém muito imediatamente concernido pela poesia portuguesa tome as coisas dessa maneira e, sem querer me arrogar o papel de representante do que se diz no Brasil sobre poesia, mas eu acho que a gente tem mais dificuldade de fazer isso no Brasil, né? De dizer, olha, tais poetas têm essa afinidade, né? Propõem um lugar de resistência. Eu acho mais difícil fazer isso. E essa percepção, que é um pouco intuitiva, mas que me diz que alguma coisa aí que tem a ver, é claro, com as especificidades de cada tradição recente, né? E tem a ver com a força ou não da vanguarda, por isso que me interessa tão de perto a vanguarda, mas que, enfim, que deveria ser alguma coisa que nos faz refletir também, né? E assim, digo isso de modo muito aberto, porque me sinto muito, digamos, muito à vontade quando eu venho para o Rio falar, porque é um lugar muito hospitaleiro a poesia, é um lugar no qual as pessoas escutem isso com vontade de fazer alguma coisa com isso, né? Eu não poderia dizer a mesma coisa do lugar onde eu trabalho, e, enfim, as coisas são diferentes e um pouco mais complicado, mas acho importante a gente, enfim, constatar essas diferenças, constatar inclusive a necessidade que, de repente, pesquisadores que pouca relação têm, a necessidade que eles, enfim, demonstram de colocar a mão nisso, né? Acho que diz muito da força que esse paradigma tem no contemporâneo e da nossa necessidade de pensar sobre os desdobramentos disso, né? Na nossa relação com a poesia
enfim, naquilo que significa a poesia para nós. Eu queria só fazer um comentário a partir do que o Marcos acabou de dizer, porque estava o tempo todo também, como Sofia, muito impressionado com a comunicação das duas comunicações, né? E desse diagnóstico comum, com nomes diferentes, né? Rosa falou de neoliberalismo, portanto, esse contexto de uma nova Europa e o lugar de Portugal e da poesia nisso, e Marcos falou de democracia, né? Mas de uma democracia que precisa ser toda repensada a partir de uma que a gente poderia chamar de democracia do consenso, né? De uma democracia onde parece que tudo pode existir, tudo tem direito de existir, mas onde parece que falta alguma coisa que aconteça. Então, mas, ao mesmo tempo que há essa comunicação entre as duas, me pareceu que o lugar de onde elas falavam e o que elas viam era bastante diferente, né? Isso o Marcos acabou de lembrar, né? Eu acho que entre a sardinha e o cargueiro, né? Há um lugar muito claro e definido, né? Esses versos que você colocou aqui para nós, que já não vamos conseguir ver, né? Mas que falavam sobre uma espécie de um lugar de proteção, né? Que a poesia poderia salvaguardar de Manuel Guzmão, uma espécie de possibilidade de não me toques, né? Da poesia, enquanto que o diagnóstico e a intervenção do Marcos faziam mais pensar numa poesia que se misturasse com o cargueiro, né? Quer dizer, a impressão que dava que é uma espécie de imensa pluralidade de poesias, né? Dentro desse diagnóstico do estilhaçamento de um projeto totalizante da vanguarda, né? Mas que esse pluralismo, essa multiplicidade de coisas que parece que mostram que não há acontecimento, não há uma coisa acontecendo. Então, parece que são dois ângulos de uma mesma questão, mas aqui parece que há muito acontecendo e, na verdade, nada, né? E aqui, em Rosa, há uma espécie de monumento que é o neoliberalismo e, ao mesmo tempo, um pequeno acontecimento poético que pode ser ainda identificado, né? Então, parece que entre muito e pouco há uma comunicação curiosa aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer as palavras do Marcos Ciscar. É verdade que me parece que nós estamos a tocar uma questão que é afim, comum, e que talvez se prenda com digamos assim, uma mensagem subliminar que havia na minha comunicação, e que era a seguinte: hoje também temos que pensar qual é o papel das humanidades, dos estudos de humanidades. E eu creio que os estudos de humanidades não devem ter medo de tomar posição. Porque uma coisa que tem sido muito má, do meu ponto de vista, para os estudos de humanidades, é essa espécie de rolo compressor. Fica tudo é possível, tudo fica bem, pode ser assim, também pode ser ao contrário, e isso torna as humanidades irrelevantes, insignificantes. Assim não devemos ter capacidade de intervir. E eu acho que também queria sugerir isso, que perante esse rolo compressor em movimento, nós temos que tomar posição e temos que escolher, fazer escolhas. Uns concordarão connosco, outros não, mas isso abre o dissenso. E o dissenso é a própria condição da universidade e é a própria condição das ciências humanas e das humanidades. As humanidades não são uma ciência social como a sociologia, não é? Mas têm uma característica muito importante que não podemos perder, que é experimentam, ensaiam. E isso é verdadeiramente o que nós devemos reivindicar. E isso também implica juízos.
E eu sei que fui bastante... eu disse aquilo que eu penso. Fiz juízes que tentei fundamentar. Então é assim que eu posso responder à questão, e nesse ponto acho que estamos de acordo. Ou seja, é por aqui, creio eu, que as humanidades não devem perder o seu papel, que é social, político, e que é um papel que é fundamental para que não sejamos transformados por um pensamento maquínico que transforma o ser humano em qualquer coisa que funciona. Nós não somos simplesmente seres que funcionam. Somos muito mais que isso, ou funcionamos numa enorme complexidade. A poesia é um lugar de experimentação dessa complexidade a um nível muito sofisticado. Não é transcendente, toda a gente pode ler poesia e toda a gente entende a poesia, mas essa sofisticação, e isso precisamente mostra que essa sofisticação nos pertence a todos. Não é uma coisa elitista, não é uma coisa especialmente difícil, é algo que é profundamente humano, e é por isso que eu também citei o Manel Guzmão, no sentido de nós somos aqueles que combatem a humilhação da linguagem. Então, acho que devemos assumir esse papel até ao fim. É isso. Obrigado, Rosa. Então, acho que podemos agora sim concluir. E na parte da tarde são comunicações, né? Tem os simpósios, né? Às 7 horas tem uma sessão, 6 horas tem uma sessão aqui. Obrigado a vocês.